Mateus, capítulo de número 10. E nós vamos primeiramente orar ao Senhor e logo depois fazemos a leitura da palavra do Senhor e nela, assim o Senhor nos permitindo, meditaremos. Senhor nosso Deus, graças te damos nesta manhã, nesse momento temos esse privilégio de podermos estar juntos, aqui reunidos, para meditar agora na palavra do Senhor. Uma vez que nós respondemos à santa convocação do Senhor, uma vez que nós louvamos o teu santo e glorioso nome em ações de graças, confessamos os nossos pecados, declaramos a nossa fé, lemos a tua palavra, Senhor Deus, cantamos nos preparando para esse momento, agora queremos em oração pedir ao Senhor, na pessoa do Deus Espírito Santo, que ilumine o nosso entendimento, que ilumine o nosso coração, que ilumine a nossa compreensão da tua palavra. Senhor, que o Senhor possa fazer com que da minha boca saia a palavra do Senhor, conforme o Senhor assim escreve, conforme o Senhor iluminou, conforme o Senhor inspirou, ó Deus, os autores, e aqui em especial Mateus, para que possa, Senhor Deus, a igreja do Senhor ser alimentada e que o teu Santo Espírito possa trazer a cada coração a compreensão, o entendimento da tua santa e maravilhosa palavra, Senhor Deus. O meditar do nosso coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis ao Senhor, Senhor Deus. E que o Senhor nos conduza para guardarmos esse dia do Senhor e nesse momento do culto, em que todos nós servimos ao Senhor em culto, possa eu estar anunciando a tua palavra e a tua igreja estar, ó Deus, atenta para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo de número 10, a partir do versículo 16. Nós vamos ler o versículo de número 16, vamos ler até o versículo de número 23, mas não vamos meditar nele todo hoje. Vamos meditar apenas na primeira parte. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrando que aqui o Senhor Jesus Cristo está comissionando os discípulos para enviá-los. Aqui então ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregardes, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai a seu filho. Filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Veja bem, vamos recordar. O Senhor Jesus Cristo, ele havia terminado o seu Sermão do Monte. Depois de terminar o Sermão do Monte e instruir, os seus discípulos e aqueles que estavam ali por perto, ele realiza alguns milagres, tanto na sinagoga como na casa de algumas pessoas. Ele foi para a casa de Mateus, ele foi para a casa de Jairo,
para ressuscitar a sua filha. No entanto, e ali Mateus aqui vai registrar cerca de 10 milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou após ele sair do momento em que anuncia o Sermão do Monte. E no término desse relato dos milagres, quando está diante de Jesus uma grande multidão, quando Jesus está ali vendo aquele povo todo diante dele, acompanha aí no versículo de número 37 do capítulo 9. Acompanhe, capítulo 9, no final do capítulo 9, versículo 37. Ele diz: E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Então, depois de realizar tudo aquilo, ele diz aos discípulos: agora clamam ao Pai, clamam ao Senhor da seara, para enviar trabalhadores para a seara. E no mesmo instante, o Senhor chama 12 discípulos, separando-os para o apostolado. E é isso no capítulo 10, logo no início, é o que a gente vê. Ele chama os discípulos para orar e agora comissiona 12 para começar já a trabalhar. Orar e trabalhar. Não apenas orar, mas também colocar a mão no arado. E ao chamar esses 12, ele dá aos 12 aquilo que era essencial para que eles pudessem realizar a obra, que foi a autoridade. Autoridade principalmente para pregar o Evangelho. Porque assim como Mateus relata no final do Sermão do Monte, que os homens ficaram maravilhados com a autoridade de Jesus, nas palavras de Jesus, os discípulos aprenderam também com Jesus como anunciar o reino. E agora então Jesus dá a eles autoridade não apenas para expulsar demônios, não apenas para ressuscitar os mortos, não apenas para poder realizar milagres e curas, autoridade também para pregar o Evangelho, que é justamente o que ele vai falar com os discípulos a partir do versículo de número 7 do capítulo 10, quando diz: E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino. E depois de pregar e depois de anunciar, cure, expulse demônios, realizem os milagres necessários, aquilo que o povo necessita, lhes dê. De que forma? De graça, lembram? Deem de graça, porque vocês receberam de graça, vocês vão dar de graça. No entanto, vocês vão a cidades, a povoados. Aí os discípulos possam ter pensado: então temos que nos preparar. Temos que levar dinheiro, temos que levar roupas, temos que levar essas coisas. O Senhor diz: não, vocês não vão levar nada disso. O teste, a prova, a avaliação, o que eu tenho agora para vocês é uma prática de total confiança em mim, porque quem envia é o Senhor Jesus, e Ele que envia daria as condições necessárias para que os discípulos pudessem ir e realizar o que o Senhor ordenou, de maneira que eles então não levariam dinheiro, não levariam roupas, mas confiariam no Senhor. Confiariam que de fato nas cidades e povoados haveriam aqueles que receberiam a palavra e que nas suas casas receberiam os discípulos. E ali os discípulos iriam ficar até terminar de evangelizar e de realizar as obras naquelas cidades, naquelas aldeias. Isso nós vimos até o versículo de número 15. Agora, o Senhor vai dar uma instrução, continuando na instrução, Ele vai dar uma instrução que é para que os discípulos fossem preparados. Por quê? Veja no versículo de número 16. Porque eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O que seriam um bando de ovelhas
largadas no meio de muitos lobos. Aqui nós temos a prática do pastorado, né, do cuidar de ovelhas, e a gente fica admirado, né, o povo daqui talvez não tanto, porque já é algo comum, mas nós que vimos de fora e vemos isto, né, no dia a dia, ficamos admirados. Como de fato o pastor dessas ovelhas passa o dia inteiro, ele e os cães, sentados em algum local, acompanhando o rebanho, acompanhando as ovelhas. Não é como em alguns casos você faz com o gado, que deixa em um determinado local e pode até sair. Por quê? Porque se aquele local estiver cercado, aquele gado não vai se apartar dali. Já as ovelhas, há problemas. E entre esses problemas, nesse tempo do Senhor aqui principalmente, havia muitos lobos. Aqui na nossa região, Gerês, há lobos. Não tanto quanto antes, né? Temos até ali em cima, na próxima Corujeira, a armadilha que era feita para os lobos, né? Para apanhar lobos. Há alguns anos atrás, eu penso, nós voltando de Braga, atravessou ali em Viada de Baixo, atravessou na estrada um lobo, né, na nossa frente. Então há aqui na região lobos. O que seria de ovelhas sem pastores largadas no meio de lobos? Seriam ovelhas em perigo, em risco, em situação de extrema necessidade do cuidado pastoral. Agora é tão interessante porque quem é que diz para as ovelhas, os discípulos, que iria enviá-los como ovelhas para o meio de lobos? O supremo pastor das ovelhas. Isso é interessante de nós observarmos, porque João, no capítulo 10, né, do Evangelho segundo João, capítulo 10, não precisa ir lá, eu vou citar, ele diz o seguinte acerca de Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 14 ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, confiando no seu pastor. Então veja, o próprio Senhor, pastor das ovelhas, está enviando o seu povo como ovelhas no meio de lobos. Ele está fazendo uma ilustração do que os discípulos, né, aqui separados para serem apóstolos, iriam viver. A ideia da ovelha é justamente algo que está relacionado com diz assim João, no capítulo 10, ainda no mesmo texto, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando o Senhor diz que haveria de enviá-los como ovelhas, o próprio Senhor está dizendo: mas eu haverei de cuidar de vocês. Eu mesmo, como bom pastor, seria aquele responsável por cuidar de vocês. Mas, como o Senhor está fazendo uma ilustração, ele fala que enviaria eles para o meio de lobos. E é interessante pensar sobre essa questão dos lobos, por quê? Porque veja, no versículo de número 17, ele vai dizer: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Ele está dizendo, os lobos aqui, ele está fazendo uma relação com esses homens. Então, eles como ovelhas seriam lançados, enviados no meio de lobos, e esses lobos são justamente homens que iriam fazer o mal para com os discípulos. E é interessante que diz assim Ezequiel capítulo número 22, acerca dos lobos, ele diz: os seus príncipes no meio dela, ele está falando da terra em que habitavam, são como lobos que arrebatam
e a presa para derramar o sangue, para derramarem as almas, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, os príncipes, os sacerdotes, os principais da terra onde vocês estão, são como lobos destruindo a vida de vocês. Cuidado com esses homens, diz o Senhor Jesus Cristo. Eu vos envio como ovelhas entre lobos. Agora, primeira coisa que nós vemos então no texto é justamente esse envio, né? Agora, por mais que venha a apresentar-se, né, perigos, o envio era necessário. Porque veja bem, por mais que tivessem que os discípulos estarem em perigo, era necessário que eles fossem enviados. Para quê? Pregar o Evangelho. Para quê? Para realizar a obra que o Senhor havia determinado para eles que realizassem. Eles necessitavam de ir. Mesmo que fossem estar em perigo, era necessário que eles fossem para realizar a obra que o Senhor havia determinado para eles. No entanto, acompanhe ainda no versículo 16, o Senhor dá aos apóstolos uma instrução. Ele diz para eles duas características que eles deveriam de ter. Veja, as características especiais que ele diz. Primeiro, sede, portanto, prudentes como as serpentes. Sede, portanto, prudentes como as serpentes. É interessante observar aqui que a expressão serpente não está relacionada com a maldade. Ele não está dizendo sede então como a serpente, que é a figura de Satanás na criação, no jardim do Éden. Não sejam como a serpente no sentido de serem maus, porque é evidente que a palavra do Senhor não nos permite vivermos para sermos maus com os nossos próximos, como nós vimos hoje, nem sequer com os nossos inimigos. Devemos orar pelos nossos inimigos, devemos amar, né, os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. A ideia aqui que o Senhor está dizendo para eles é nada mais, nada menos de sejam espertos, sejam astutos, né? A palavra traduzida aqui é prudentes, porque a serpente, segundo o próprio relato de Moisés, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1, ele diz que a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos, ou seja, ele está falando da sagacidade, da característica da serpente. E o que o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos, então, é justamente isso: olha, sejam atentos como a serpente, sejam perspicazes como a serpente, sejam prudentes como a serpente, né? Nós já observamos, e também por aqui já vimos muitas vezes alguns pássaros, a observar do alto de um pau, ele descer e acabar pegando uma serpente, né? Aquela serpente, pela providência do Senhor, tornou-se alimento ali daquela ave de rapina. Mas é muito mais comum nós vermos as serpentes quietas, aguardando a vítima, do que sendo a própria vítima, né? Em um campo aberto, uma ave de rapina consegue visualizar uma serpente. No entanto, uma serpente, quando ela está ali escondida, ela consegue, né, inclusive, enganar a sua presa. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo, as características dos discípulos aqui deveria de ser: sejam astutos, estejam atentos, sejam observadores, que é o que está relacionado no versículo 17, quando diz: acautelai-vos. Acautelai-vos é observar e trazer para perto. A ideia de acautelai-vos traga para perto e esteja observando, não esteja
vivendo simplesmente disperso. Não, estejam atentos. Veja, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Estejam atentos e sejam perspicazes como a serpente. Sejam totalmente dados à questão da atenção. No entanto, sejam também como as pombas. É um contraste totalmente diferente. Por quê? Porque a ideia da pomba, ela traz uma ideia de santidade, simplicidade. Quando no batismo do Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Espírito vem como que um pombo, demonstra ali na imagem do pombo essa questão da pureza, de ser imaculado. É interessante porque no livro de Cantares, capítulo 5, verso 2, a expressão de pomba, ali na linguagem poética do autor, é justamente da minha imaculada, daquela que é pura. Então, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Ao mesmo tempo que vocês têm que ser atentos, perspicazes, ao mesmo tempo que vocês têm que ser como a serpente, observando os homens, tendo cuidado com os homens, sabendo como lidar, vocês também devem ser simples, mansos, devem ser misericordiosos, devem ser santos, devem ser imaculados, sem trazer maldade em si. É interessante, deixa aí marcado Mateus capítulo de número 10 e vá comigo em Marcos, é logo o próximo livro, Marcos capítulo de número 11. Veja o exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos traz acerca de ser astuto como a serpente e manso como o pombo. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 11, verso 27. No final do capítulo 11, Marcos, capítulo 11, verso de número 27. Então, regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus havia retornado para Jerusalém, Jesus já havia entrado no templo, purificado o templo, Jesus estava realizando algumas coisas, ele já havia entrado em Jerusalém montado no jumentinho e o povo clamando Hosana, Hosana nas alturas. E os principais sacerdotes e povo já estavam interessados em, de alguma forma, pegar Jesus, prender Jesus. E aqui eles então chegam para Jesus e fazem essa pergunta: com que autoridades faz? Agora veja a perspicácia e a humildade e a simplicidade de Jesus na resposta. Veja o que ele diz. Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então, por que não acreditastes nele? Se porém disseres dos homens, se porém disser dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos direi com que autoridade faço essas coisas. Percebam esse pequeno exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos traz pelo relato de Marcos.
Os homens queriam pegá-lo. Ele foi esperto, ele foi atento, ele foi como uma serpente em dar a resposta. Mas ele de forma nenhuma fez maldade. Foi simples, santo, puro, como ele é, como pombo. Assim, voltando agora em Mateus capítulo 10, o Senhor dá esta instrução aos seus discípulos. Esta instrução necessária porque no versículo de número 17, nós percebemos então ele dizer: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Verso 18: por minha causa serei levados à presença de governadores e reis, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Esta necessidade de prestarem atenção. É interessante que Atos capítulo 1, versículo 9, diz o relato assim, Apocalipse 1, 9, o relato de João diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e o testemunho de Cristo. João está dizendo aqui no relato de Apocalipse justamente o cumprimento daquilo que Jesus fala aqui aos seus discípulos quando os envia. Eu vos enviarei. Neste contexto imediato, os discípulos vão retornar desse envio. Mas de alguma forma o Senhor já está aqui predizendo, ou seja, profetizando aquilo que viria posteriormente. Esta palavra do Senhor Jesus, entendo eu que ela não pode ser entendida como um acontecimento momentâneo, naquele momento. Porque Jesus chamou os discípulos, enviou os discípulos e diz: vocês serão entregues nos tribunais, nas sinagogas e vão ser açoitados. No entanto, o que nós sabemos é que eles, depois que foram enviados, eles retornam, dando alegria e glórias a Deus pelo que aconteceu. Mas o Senhor aqui está fazendo então anunciando o seguinte para os discípulos: vocês estejam atentos, porque vão ser lançados nas sinagogas, serão perseguidos, tudo isso por causa do meu nome, ou seja, porque estarão praticando a justiça, vivendo para a minha glória. Aqueles que vos perseguirem estarão perseguindo a mim. É justamente o que o Senhor diz: aqueles que vos perseguirem, perseguirão também a mim. Não é isto que Jesus Cristo diz a Paulo, quando ainda o nome era Saulo, no caminho de Damasco? Ele aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, que é Paulo, não estava perseguindo Jesus Cristo. Jesus já havia ressuscitado. Paulo estava perseguindo os discípulos, a quem ele chamava os seguidores das seitas do Nazareno. Então, Jesus diz: se você persegue os discípulos, os meus discípulos, está perseguindo a mim. Então aqui o Senhor Jesus Cristo se diz para eles que eles fossem, mas que em um determinado momento que eles tivessem cuidado, porque seriam entregues às sinagogas, seriam assolados. E nós encontramos no livro de Atos justamente o relato de muitos dos discípulos que foram mortos, relatos daqueles que foram inclusive apedrejados. Na história da igreja é possível identificar como cada um dos discípulos foram mortos, como foram perseguidos por causa da justiça. No entanto, todos entraram na presença de reis, todos anunciaram o evangelho aonde quer que foram, todos estiveram ali cumprindo a vontade do grande e supremo pastor das suas ovelhas. Assim, lendo e meditando somente até o versículo de número 18, o que nós podemos aprender e trazer para a nossa vida no dia de hoje? A primeira coisa que nós podemos observar nesse texto para nós é justamente a necessidade que nós temos
de entender: nós somos ovelhas do grande pastor. Assim como os apóstolos, nós somos todos ovelhas de Cristo. Não há ninguém que não tenha sido chamado pelo Senhor, que não tenha se tornado ovelha do grande pastor. Não há ninguém que tenha entregue a sua vida a Cristo, arrependido dos seus pecados, que não seja ovelha. Todos nós, eu e vocês, somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande pastor. Eu, como oficial, tenho o ministério pastoral, mas aqui para apacentar a igreja. No entanto, quem de fato está cuidando de todos nós? O supremo e grande pastor das igrejas, Jesus Cristo, nosso Senhor, que está vivo. Na pessoa humana, está sentado à direita de Deus. O Pai está sentado à direita do Pai. Mas na sua pessoa divina, está conosco em todo tempo e em todo lugar, porque Ele é Deus e Ele é onipresente. Amém. Então, todos nós, primeiro, temos que entender: somos ovelhas dele. Se somos ovelhas dele, Ele está cuidando de nós, porque Ele não deixará que nenhum dos seus se perca. Mas, segundo ponto, como nós somos ovelhas, seres humanos, a questão de ovelhas é uma ilustração. Ele diz: sejam como serpentes e sejam como pombos. Nós devemos. Nos dias de hoje, tanta perseguição que a gente sofre, e a perseguição que nós estamos sofrendo hoje não é só uma perseguição direta em que as autoridades querem nos procurar em nossas casas para nos destruir e para nos levar cativos e presos. A perseguição que nós sofremos hoje é uma perseguição do próprio sistema, do mundo onde nós vivemos. Uma perseguição que quer nos impedir de guardar o dia do Senhor. Uma perseguição que quer nos impedir de sermos livres para manifestarmos a nossa consciência cristã. Você dizer em alguns lugares que é cristão, que é conservador, é contrário ao aborto, é contrário ao casamento homossexual, é contrário à questão de muitas coisas que nós vemos por aí, você é mal visto, você é perseguido. Nós, em um determinado momento aqui em Monte Alegre, ouvimos uma pessoa dizer que só não vem estar aqui conosco, que apenas não vem aqui nos cultos e nem sequer participa dessas atividades, porque ela tem medo das pessoas nunca mais entrarem no comércio dela. Isso é uma perseguição. É a mesma coisa que estão a fazer agora, né? Conversando essa semana com a nossa irmã Fátima sobre a vacina, né? Ela inclusive que foi, né, orientada se quer tomar a segunda dose por conta da reação que ela sofreu. O governo diz o quê? Ninguém é obrigado a tomar, certo? O governo diz: você não é obrigado a tomar a vacina. Mas se você quiser viajar para outro país, você pode? Não. Por quê? Porque se não tiver vacina, não viaja. Então, pera lá. Você é ou não é obrigado? Então, você percebe? Na vida cristã, nós estamos sofrendo o mesmo. A perseguição está em nosso meio. Por isso, temos que estar atentos, como uma serpente, para vivermos no meio de tudo isso e perceber as coisas à nossa volta. A serpente está ali observando com a sua língua, quando faz assim, sente o cheiro, né, pela língua e percebe as coisas à sua volta. Parece que, se eu não estiver enganado, né, se não me falha a memória, o olho da serpente identifica calor, não é?
Então ela vê a questão da temperatura corporal. Nós temos que ser assim também, porque essa é uma característica que o Senhor requer dos seus, atentos e observando o mundo à sua volta. Para quê? Para saber aonde está pisando, o que pretende fazer, para que possam realizar tudo segundo a vontade do Senhor, para a glória do Senhor. Dessa maneira, também sermos como pombos, santos, imaculados, sem carregar maldade em nosso coração, não querendo destruir o nosso vizinho e nem o sistema em nossa volta, matando os nossos governadores. Porque se a gente for levar a questão da carne, a gente imagina que o melhor a fazer é a igreja pegar em armas e sair matando toda a gente. E matar governadores, matar prefeitos, presidentes de câmaras, matar tudo por quê? Porque são eles que fazem a lei e que está trazendo... Não. Nós devemos saber aonde estamos, o ambiente que estamos, estar atentos e cuidados com os homens, porém sendo como pombos, mansos, clamando ao Senhor, realizando a vontade do Senhor. Se o Senhor nos trazer perseguição, nós dizemos: Senhor, louvado seja o Senhor, porque felizes aqueles que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por fim, uma coisa que também aprendemos, terceira questão, primeiro é essa: nós todos somos ovelhas. Segundo, chamados para estarmos atentos, que sejam como serpentes e pombos, perspicazes, mas também imaculados. E terceiro, lembrar que quer venha algo sobre nós, que venha por estarmos em Cristo. As perseguições sim vêm, mas por quê? Porque estamos em Cristo. Ele diz no versículo 18, tudo isso vier por minha causa, ou seja, por causa de Cristo. Se nós formos ser chamados no tribunal porque agredimos alguém, isso não é por causa de Cristo. Se nós somos chamados no tribunal porque deixamos de pagar impostos, ou só negamos impostos, ou fizemos alguma coisa, nós não estamos indo por causa de Cristo. Mas se nós, de fato, defendemos que somente Cristo é o Senhor, só há um Deus, e eles querem impor que os homens neguem a Deus, como já se faz nas escolas, e a gente ensine, por exemplo, os filhos, ou ensine as pessoas à nossa volta: Deus existe. E de repente alguém nos acusa e a polícia vem à nossa porta e nos leve, querendo que nós não mais digamos que Deus existe, porque a ciência mesmo fala que Deus não existe. Nós estamos sendo chamados para a glória do Senhor, pelo nome de Cristo. Vale a pena sofrer. Que nós possamos nos entregar totalmente ao Senhor e pastor da nossa vida, porque Ele tem cuidado de nós.